Olá, que a paz de Cristo esteja na tua vida, no teu coração. Saudações em Cristo Jesus, do presidente da nossa convenção, pastor Arnaldo Candeias, bem como de todos os membros da mesa diretora. Eu, inclusive, aproveito esse momento para enviar saudações também do meu pastor presidente, o pastor Kemuel Sotero. A lição de hoje, ela tem como título do julgamento à ressurreição. Nós estamos estudando o Evangelho de João, assunto por assunto, não é bem capítulo por capítulo, mas é assunto por assunto. O assunto de hoje é o julgamento e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. O texto áureo fala-nos o seguinte: e quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. João capítulo 19, versículo 30. A verdade prática: na cruz, Jesus triunfou sobre o pecado. Na ressurreição, conquistou a vitória sobre a morte. Que lição maravilhosa estamos diante dela. A leitura bíblica em classe está em João capítulo 19, versículos 17, 18 e depois versículos de 29 a 30 e por fim o capítulo 20, versículos de 6 até o versículo 10. Muito bem, na lição de hoje nós veremos por que Jesus sofreu, qual foi o propósito de Deus enviar seu único filho, seu filho unigênito, para sofrer de uma maneira tão atroz, tão violenta, cruel. Por que Jesus foi morto de uma maneira tão humilhante naquela rude cruz, morto como malfeitor, embora sendo o homem reto, bom, fiel, justo, sem pecado. O Filho de Deus, que fez tantas maravilhas e tantas coisas maravilhosas para as pessoas, ajudou tanta gente. E como recompensa, foi a morte de cruz, depois de ter feito tanto pela humanidade. Por que isso? Por que isto? Na nossa lição de hoje, o tópico 1 da nossa lição está assim: a prisão e a condenação de Jesus. Jesus andava nas terras da Galileia, região da Judéia, ali em Jerusalém, como homem, o Filho de Deus, o Verbo que se fez carne, o Deus que se fez homem, andou entre nós, fazendo tantas maravilhas, e por inveja dos principais sacerdotes, escribas, os teólogos da época, com inveja do Nazareno, o Cristo, Filho de Deus, nascido na pequena cidade de Belém, mas viveu em Nazaré, terra desprezada, mas ali começa Jesus, o Senhor, a cumprir o seu ministério. E durante 3 anos e meio, o Nazareno pregou por aquelas terras, anunciou o reino de Deus, trazendo a aliança da graça, implantando no coração dos homens. Mas, ao escolher os 12 discípulos, um deles, Judas, amando o dinheiro, as coisas dessa vida, sendo uma pessoa completamente que dava lugar para o inimigo das nossas almas. Alguém que deu ouvido à voz da carne, os interesses que por aqui ficam. Vendeu Jesus. Sim, Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Jesus foi traído por um dos seus discípulos, um dos 12, escolhido a dedo. Judas, no jardim do Getsemane. A palavra Getsemane vem do grego
que significa esmagar. Então, no Monte das Oliveiras, também conhecido como Jardim das Oliveiras, a diferença entre da palavra jardim, no Jardim das Oliveiras, jardim para nós, aqui no Brasil, na América, é muito diferente de jardim lá na Europa. Para nós, jardim é como se fosse um pomar, um lugar onde há gramas, flores. Mas, para o judeu, o termo jardim é uma plantação. Então, pode ser um jardim no caso, né? Com uvas, um jardim de manga, um mangueiral, que nós chamamos, é um jardim. Para o judeu seria uma plantação. Nesse caso aqui, o Jardim das Oliveiras é a plantação de oliveiras. Em 2013, eu estive lá em Israel e eu estive no Jardim das Oliveiras. Na verdade, é uma plantação de oliveiras. E o nome Getsemane, Jardim do Getsemane, Getsemane significa esmagar, porque a oliva, o fruto, né, da oliveira, coloca-se num lugar assim, redondo, e tem uma pedra de moinho enorme, pedra grande, e agora aquela pedra puxada por um animal, ou então, às vezes até por ser humano, aquele moinho gira, e ao rodar, esmaga ali o fruto da oliveira, esmaga, né? E agora, ao esmagar aquela azeitona, né? Ao esmagar a azeitona, sai então o azeite de oliveira, o azeite. Então, Jesus estava naquele jardim, havia muitas oliveiras ali, e Jesus estava no jardim de Getsemane, que significa esmagar. Ali, Jesus foi preso para ser esmagado na cruz em nosso lugar. E lá, com um beijo, Judas trai Jesus. E Jesus é preso pelos soldados do Sinédrio. Jesus é preso por soldados daquela época. E esses homens que prendem Jesus levam Jesus até Anás. Quem era Anás? Anás, ele havia sido sumo sacerdote do ano 6 até o ano 15 depois de Cristo. Mas ele foi deposto do cargo pelos romanos. O Império Romano dominava e Anás foi deposto. Mas o genro de Anás, chamado Caifás, ele era um sumo sacerdote. Ele assumiu do ano 18 até o ano 36. Então foi tendo Caifás, que era genro de Anás, como sumo sacerdote. Caifás era sacerdote, assumiu o lugar do sogro. E ele agora presidia o Sinédrio. Com cerca de 70 anciãos, 70 componentes. Tá? Ali então Jesus é levado até Anás. Por quê? Anás, ele não era sacerdote, mas ele tinha muita influência sobre o povo. Ele tinha muita influência, então ele leva até Anás. E Anás depois encaminha, e Caifás, agora tentando condenar Jesus, mas ele precisava do apoio de Roma, e ele leva até Pilatos. Pilatos era o governador naquela época. Então Pilatos, sendo governador, agora começa a interrogar Jesus. O primeiro interrogatório que Jesus, depois que foi preso, ele foi levado para Anás, depois de Anás para Caifás, e lá na casa de Caifás, o sumo sacerdote, Jesus ele é interrogado. Mas quando houve aquela interrogação a Jesus, ele apanha. Eles dão bofetadas no rosto de Jesus. Eles então até chegam a dizer: profetiza, você não é o Cristo?
Fala agora quem te bateu. Zombando e criticando de Jesus. Jesus, naquela noite que ele foi preso, na noite de sexta-feira, preso. Então Jesus é levado até Caifás. E agora lá nesse interrogatório, Pedro fica assistindo de longe o interrogatório, na fogueira. Judas acaba se arrependendo, sai, leva as 30 moedas, joga lá diante do pessoal, mas Jesus já estava preso. Judas quer devolver, mas eles não recebem, porque era preço de sangue. E Judas acaba suicidando, e eles pegam aquelas moedas, preço de sangue, e compram um campo chamado Alcêndema, que é o campo de sangue, porque foram comprados com 30 moedas de sangue inocente, o sangue de Jesus. E ali Jesus é interrogado. Uma das coisas que me chama muita atenção no interrogatório de Jesus é que eles tiram a roupa de Jesus. E Jesus nu. Olha que humilhação. Eles cospem no rosto de Jesus. Eles dão bofetadas em Jesus. E Jesus passa a noite apanhando, sendo interrogatório. E a Bíblia diz, em Isaías 53, que como ovelha muda, ele foi levado até o matadouro. Não abriu a sua boca. E ali Jesus, assumindo a minha, a tua e a nossa culpa, ele enfrenta aquele interrogatório. E depois de levado a Anás, e depois ao genro Caifás, depois a Pilatos. Quando leva a Pilatos, Pilatos o interroga. E Pilatos diz, não encontro crime algum nesse homem. E não encontrando crime algum nesse homem, Pilatos tenta soltar Jesus. E Pilatos, quando ele está pensando nisso, a mulher de Pôncio Pilatos, chamada Cláudia Prócula. Cláudia Prócula, ela se aproxima de Pilatos chorando e ela diz para o seu marido, não se envolva com esse justo. Esta noite muito sofri por causa dele. Sonhei com ele. Não se envolva no sangue desse justo. E Pilatos na tentativa de soltar Jesus, Pilatos então propõe, porque era comum na festa dos judeus soltar alguém, prender alguém, crucificá-lo, mas soltar a um criminoso. Como se fosse um indulto. No Brasil tem o indulto de Natal. E então, na forma de indulto, Pilatos propõe, chama Barrabás. Barrabás era um criminoso conhecido, um malfeitor comprovado. E Barrabás, aquele malfeitor, criminoso, cruel, violento assassino, estava preso. E Pilatos pergunta, qual dos dois que vocês querem que solte? Jesus, chamado Cristo, em outras palavras, Jesus o justo, ou Barrabás o criminoso? E a multidão, tomada de ódio religioso, é um problema o ódio religioso. E a multidão, tomada pelo ódio religioso, gritava, solte Barrabás e crucifica o Cristo. Solte Barrabás e crucifica o Cristo. E então Pilatos se coloca de pé. E Pilatos fala, ele lava suas mãos. E diante do público, diante do povo, Pilatos fala, lavo as minhas mãos no sangue deste homem. E entrega Jesus para ser crucificado. Ali, Jesus ele é condenado então à morte com a soltura de Barrabás. Jesus é condenado então à morte. E eles colocam uma coroa de espinho
na cabeça de Jesus. Eles torcem espinho, um cipó com espinho, e vai torcendo, vai montando e faz uma coroa cheia de espinhos. E eles colocam aquela coroa na cabeça de Jesus. Como a coroa ia cair, eles pegam um caniço, um pedaço de madeira, um pedaço de pau, e quando colocam a cabeça, eles batem naquela coroa de espinho, batem na cabeça de Jesus. E aquela coroa, os espinhos entram na fonte de Jesus. E ele começa a sangrar por todas as partes da cabeça. Os espinhos enfiaram, cravaram na cabeça do nosso Salvador. Seu rosto começa a sangrar. Sua face repleta de sangue com uma coroa de espinhos. E deram então a cruz, que não era dele, era de Barrabás. Há quem diga que Barrabás era mais alto. Então a cruz certamente era maior, mais pesada ainda. Se era maior ou não é o que mais interessa. Havia uma cruz de madeira pesada. E eles colocam aquela cruz nos lombos de Jesus. E Jesus sai para ser crucificado. Então nós entramos aqui no ponto 2 da nossa lição. A crucificação, morte e sepultamento de Jesus. Com aquela coroa de espinho na cabeça, cruz nas costas, Jesus segue para um lugar chamado Gólgota. O nome Gólgota é do hebraico, que significa lugar. Lugar da caveira. Por que lugar da caveira? Há quem diga que foi exatamente naquele lugar que eu, quando estive lá em Israel, eu vi um judeu dando essa explicação. O guia judeu, ele falou que aquele lugar chamado caveira foi porque foi ali que Davi, quando lutou com o gigante Golias e o venceu, a cabeça de Golias foi levado e enterrado naquele lugar, lugar da caveira. Também o guia disse que foi exatamente ali, naquele lugar, Gólgota, lugar da caveira, que Abraão estava com seu filho Isaque. E ali ele ia ser crucificado. Ou melhor, não é crucificado, ele ia ser sacrificado. Mas como Deus providenciou o cordeiro, ali o cordeiro foi sacrificado em lugar de Isaque. E naquele mesmo lugar, Jesus estava a caminho daquele lugar da caveira. Fisicamente, quando a gente chega lá em Israel, você olha para aquela pedra, para aquele lugar, aquele monte, o monte tem o formato da caveira. Aí historiadores realmente comprovam que aquele lugar é chamado lugar da caveira por causa do formato. Mas os judeus acrescentam mais duas informações. Isaque, que ali seria crucificado, foi o cordeiro que foi no lugar de Isaque. Em terceiro lugar, ali foi enterrado, segundo a tradição judaica, a cabeça do gigante Golias. E ali então, aquele lugar chamado lugar da caveira, lá Jesus foi levado. Jesus chegou até aquele lugar. E no lugar da caveira, no Monte Caveira, onde Jesus foi colocado na cruz, foi colocado ao lado de Jesus. Lucas, o evangelho mais rico de detalhes, é Lucas 23, de 40 a 43, mostra que ao lado de Jesus foi colocado dois salteadores, um à direita e outro à esquerda. Quando Jesus estava a caminho do Gólgota, ele caiu. Pegaram uma lança e transpassaram. Transpasar é atravessar de um lado ao outro. Ele começa a sangrar, ele continua sangrando, porque já estava sangrando desde a fonte, que havia a cabeça furada. E Jesus cai com dificuldade de respirar, carregando a cruz. Eles agora constrangem um certo Cirineu, um homem negro,
de Cirene, na África, a carregar, a ajudar Jesus a carregar a cruz. E então, Jesus ele é pendurado no madeiro, lá na cruz, e ao seu lado uma à direita e outro à esquerda. Ali pendurado na cruz, crucificado com pregos. E aqui tem um detalhe interessante. As testemunhas de Jeová dizem que Jesus foi colocado numa estaca. Na estaca, a pessoa é crucificada com as mãos assim, ó, cruzadas. Então, um cravo é suficiente para segurar as duas mãos. Então, mas quando lemos o relato bíblico da crucificação, não diz, quando Jesus ressuscita, ele fala assim, aqui ó, em João, no Evangelho de João, que mostra, capítulo 20, quando Jesus ressuscita, capítulo 20, versículo 25, olha só o que diz lá. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos, vimos o Senhor, mas ele disse-lhes, eu sei, se eu não vi o sinal dos cravos, Judas não, Tomé falando, se eu não ver o sinal dos cravos nas mãos, e se não puser o dedo no lugar dos cravos, se eu não puder a minha mão no lugar dos cravos, de maneira nenhuma o crerei. Então, aqui vê que cravo está no plural, cravos. Por quê? Tinha que ser exatamente na cruz. Um cravo aqui e o outro cravo aqui. A heresia da estaca é uma heresia ariana que deve ser rejeitada. Jesus não foi colocado numa estaca, e sim a história secular comprova. Jesus morreu na cruz. 2 cravos. Cravos no plural. A Bíblia revela que Jesus morreu na cruz. Então, não há nenhuma prova, nenhuma evidência de que Jesus tinha morrido numa estaca. Mas na cruz ele foi morto, foi crucificado. E nas suas últimas horas ele teve sede. Por que tem sede? Quando alguém sofre um acidente, começa a perder sangue, começa a perder líquido. Em torno de 60% do nosso corpo humano é composto de líquido. E ali Jesus pede água. E eles negam água a Jesus na cruz e lhe dão vinagre para que se cumprisse a escritura. E Jesus pendurado na cruz, um dos ladrões zombam de Jesus. Na agonia da cruz, seu sangue derramando, seu ventre transpassado por uma lança, seu rosto repleto de sangue. Agora, um ladrão zomba de Jesus. O outro repreende o colega ladrão e fala, rapaz, você não teme a Deus, estando na mesma condenação, morte de cruz? Nós estamos aqui porque nós merecemos. Ele não merece. E então, o malfeitor, um arrependido e outro não. O que estava arrependido disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus olha para ele com ternura, amor, graça e compaixão. E Jesus fala para ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Isso revela que ninguém esconde atrás da Bíblia. Não importa se você é um malfeitor, se você é um criminoso e se você acha que não tem jeito para você. Foi para você, foi por você, foi por mim que Jesus morreu. Não há pecado que ele não perdoa, ele perdoa quem se arrepende. O único pecado que não tem perdão é a blasfêmia, porque o blasfemo contra o Espírito Santo não consegue se arrepender, mas aquele que se arrepende, ele é alvo do perdão divino, porque na cruz, o maior exemplo foi quando Jesus morre. Ele morre salvando um malfeitor. Ele morre salvando um criminoso. Ele morre salvando um terrível pecador. E ele fala, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E então, em agonia na cruz, o Senhor Jesus
ele dá o brado, que em grego é tetelestai. Isso significa está consumado. Antes de Jesus falar esta palavra, está consumado, tetelestai, ele fala outras palavras, que ele fala assim, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa, Deus meu, por que me desamparaste? Na agonia da cruz, Jesus ele tomou sobre si os nossos pecados. E o pecado faz separação entre Deus e o homem. Entre Deus e o homem. Então, quando Jesus assume os nossos pecados sobre si, mesmo ele sem ter feito um ato de pecado sequer, nunca pecou, mas ao assumir, o pecado faz com que ele se sinta abandonado pelo Pai. Tem uma canção de uma cantora que diz assim, Deus o Pai o abandonou. Tem uma canção que fala assim, ressuscitou, ele está vivo, ressuscitou. Mas uma parte da canção fala, Deus o Pai o abandonou. Isso é uma heresia. O Pai jamais nos abandona. Nós somos pecadores. Imagina Jesus que nunca pecou, o seu filho unigênito. O Pai nunca abandonou Jesus. Jesus que com o poder, ou melhor, com o peso, melhor dizendo, do pecado de toda a humanidade, pesou sobre ele. O Pai permitiu que ele sentisse o peso do pecado. E o peso do pecado é o quê? O abandono, o afastamento de Deus. Jesus então se sente afastado de Deus. E ele grita, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Na agonia da cruz, dizendo, Senhor, o Senhor me abandonou. Na verdade, o Pai não o tinha abandonado, só permitiu que ele sentisse o peso do pecado, para que, como o escritor aos Hebreus disse, que em tudo foi tentado, para que fosse perfeito sumo sacerdote. Que agora, como em 1 Timóteo, no capítulo 2, versículo 5, diz, Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, o homem. Jesus é o único, não há mediadora, não há intermediária, isso é heresia. Tá? O mediador entre Deus e os homens, entre os pecadores e Deus Santo, é Jesus Cristo. Por quê? Porque ele sabe o que é isso. Ele sabe o que é sentir-se pecador, embora ele não tivesse cometido pecado, mas ele assumiu o meu, o seu e o nosso pecado. E ele então, na agonia da cruz, ele clama, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa Deus meu, por que me desamparaste? O Pai jamais o abandonou. Ele sentiu-se separado por causa do pecado da humanidade e não por causa dele. Portanto, nunca diga que o Pai o abandonou. Isso é uma heresia. Agora, Jesus, ele fala a última palavra na cruz, tetelestai, significa está consumado. E ali o texto de João, capítulo 19, e o versículo 30, diz que ele fala está consumado, e agora, inclinando a cabeça, entregou o Espírito, cumprindo a palavra, ninguém tira de mim a vida, eu mesmo a dou. Então ele entrega o Espírito, e ele então morre, falece. Né? Quando Jesus morre na cruz, era costume do judeu ir lá e quebrar os ossos para que a pessoa morresse, porque só o fato de crucificar não era suficiente para a pessoa morrer. Mas há uma profecia no Antigo Testamento que diz que nenhum dos ossos de Jesus seria quebrado. E quando eles vão lá para quebrar os ossos, eles vão olhar, Jesus já estava morto. Então nenhum osso de Jesus foi quebrado. As vestes do Senhor Jesus foi lançada sorte sobre elas, cumprindo também as Escrituras. E agora, José de Arimateia, que na linguagem de hoje seria um senador, ele era membro do Sinédrio. E agora, como um importante
membro do governo, né, ali do Sinédrio, ele agora, José de Arimateia, pede o corpo de Jesus. Pede o corpo de Jesus para que pudesse fazer o sepultamento. E é levado o corpo de Jesus para um túmulo virgem, que nunca havia colocado ninguém. E então nós vamos para o terceiro ponto da nossa lição. A ressurreição de Jesus. E coloca Jesus no túmulo. Naquela época, o túmulo, e eu tive em Jerusalém, como eu disse, em 2013, era um buraco numa rocha, e colocava-se lá dentro, entrava-se dentro daquela rocha, e colocava-se lá o corpo de Jesus, da pessoa que faleceu. Na rocha, eu estive lá em Jerusalém, era uma rocha, assim de frente, tem como se fosse uma porta, e lá dentro está a sepultura. A pedra, uma pedra enorme, de aproximadamente uns 3,5 metros de altura. E essa pedra é no formato de uma roda. Essa pedra é rolada, como se fosse uma tampa, só que de pedra. E aí, aquela pedra é rolada e se colocava assim na frente dessa porta do sepulcro. E aí, colocaram o corpo de Jesus lá dentro. E colocou-se guardas na porta do sepulcro. Né? José de Arimateia é quem dá o despacho, porque Jesus não tinha era tão humilde e pobre, financeiramente falando, que não tinha onde fazer o enterro do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, coloca-se Jesus no túmulo cedido por José de Arimateia. Alguém até perguntou, mas Jesus não é dono do ouro da prata e não tinha lugar nem para colocar o seu corpo? Uma vez um ateu falou isso. Mas sabe por quê? É porque ele ia ficar lá só 3 dias, para que ele ia se preocupar com o túmulo? E então, colocaram Jesus no túmulo. E lá no túmulo, passou o sábado, no domingo bem cedo, Maria Madalena e outra Maria vai então ao sepulcro. Quando chegam lá, elas a caminho, quem vai remover a pedra? Porque a pedra, para remover aquela pedra, uns 5 homens. É uma pedra gigante. Mesmo assim, tem que ter ajuda de alguma panca, alguma coisa, que é uma pedra pesadíssima. E quando ela chega lá, a pedra já estava removida. Um anjo assentado sobre ela. E o anjo fala: por que estáis buscando o vivente entre os mortos? E a história aqui sobre o diálogo e os fenômenos que envolvem a ressurreição de Jesus é longo, mas o nosso foco aqui é só mostrar a realidade, as provas contundentes que Jesus de fato ressuscitou. Então nós temos aqui o túmulo. Agora o ponto 2 eles estão falando a ressurreição com base na fé cristã. Jesus, ele ressuscita. Quando nós olhamos para o texto da lição bíblica em classe, que é João capítulo 20, no versículo 6 está assim: e chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis, e que o lençol que tinha estado sobre a sua cabeça, no gênero de um lenço, tá? Um lenço que estava sobre a sua cabeça, não estava com os lençóis enrolados, mas estava no lugar à parte. Então, o lenço da cabeça estava no lugar à parte. Aqui nós temos a primeira prova da ressurreição de Jesus Cristo. Em João, que no capítulo 20, versículo 6 e versículo 7, fala desse sinal, né? O lenço dobrado, ele estava dobradinho à parte. O que significa? Lenço dobrado, em primeiro lugar, significa o corpo não foi roubado, igual o judeu começou a difundir entre os judeus que alguém teria ido lá e furtou o corpo de Jesus. Mas o lençol dobradinho, é a primeira prova de que o corpo de Jesus não foi roubado. Porque alguém que fosse lá e pagou os guardas para roubar,
para roubar. Quem rouba, rouba rápido, pega e cai fora. Então o ladrão que fosse lá roubar o corpo, não perderia tempo, não gastaria tempo de ficar dobrando o lenço, deixando dobradinho o lenço, conforme a cultura, e deixando assim a parte, né? Então a primeira prova que o corpo não foi roubado, e sim que houve uma ressurreição, é que o lençol estava à parte, dobradinho. O segundo sinal da ressurreição, ainda envolvendo o lençol, é que o corpo não estava lá, e o lençol estava dobrado, ele havia ressuscitado. O corpo não estava lá, tinha havido uma ressurreição. Terceira prova é a prova cultural. Na cultura judaica, quando o senhor ou o patrão ia almoçar, se ele dobrava o lenço, né, ali para o lenço para poder fazer suas refeições, limpar sua boca, limpar suas mãos. Quando ele estava almoçando, fazendo sua refeição, ele deixava, se ele embolasse assim, deixasse embolado, significa, já acabei a refeição, não quero mais. Agora, se ele deixasse o lenço dobrado assim à parte, significa, ainda não terminei de almoçar ou de jantar, eu vou pegar mais e voltarei, sentarei à mesa. Voltarei, significa, voltarei a comer, voltarei a continuar tendo as refeições. É um sinal de que a pessoa vai voltar o lenço dobrado. Então, ali quando Pedro chega dentro do sepulcro, a pedra removida, sem ninguém para remover humanamente falando, o corpo não estava lá, e o lenço ali do lado, dobradinho, significa, ninguém roubou o corpo, e Jesus deixando um sinal, eu voltarei. É um sinal de que Jesus está vivo e que ele voltará. Aleluia! Ele voltará. O lenço no sepulcro de Jesus é um sinal, como ele disse, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Outra evidência, com base na fé cristã, no ponto 2 aqui, está em 1 Coríntios 15 e versículo 6. Mais de 500 irmãos, mais de 500 pessoas veem Jesus ressuscitado. Em Lucas capítulo 24 e versículo 41 a 43 está escrito assim: e dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés, e não crendo ainda, por causa da alegria e maravilhados, disse-lhes: tendes aqui alguma coisa para comer? Então apresentaram-lhe, melhor dizendo, parte de um peixe assado com favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. Jesus ressuscita, tem as provas do túmulo, e depois aparece no meio dos discípulos e fala: sou eu. Aqui está o sinal dos cravos. Vocês estão duvidando que sou eu ressuscitado? Tem alguma coisa de comer? Pegaram um pouco de peixe, e ele comeu com favo de mel, mostrando que ele havia ressuscitado. E de repente ele desaparece do meio deles, porque ele é Deus, e ele agora não está mais sujeito às leis físicas. Jesus ressuscita. Depois disso, com outra prova ainda que ele havia ressuscitado, em João capítulo 21, Jesus aparece. E eles haviam pescado a noite toda, nada conseguiram pegar. Jesus manda que lance a rede no outro lado, e eles pegam muitos peixes. Jesus dá as últimas instruções ali aos seus discípulos. Inclusive, Pedro havia até desistido, mas Jesus, depois de morto e ressuscitado, aparece outra vez. Jesus aparece várias vezes aos discípulos, depois de ressuscitado, no espaço de 40 dias. Ele aparece, dando instruções, mostrando que ele
estava vivo. Jesus ressuscitou. Jesus está entre nós. Final de semana agora, eu estive pregando a palavra de Deus numa cidade aqui do interior do estado do Espírito Santo chamada Vargem Alta. E enquanto eu ministrava a palavra de Deus, uma senhora, uma irmã em Cristo, chegou naquele culto com muitas dores na perna, fruto de uma situação na coluna. E nós ali impusemos as mãos sobre ela. E Jesus, que está vivo, a curou imediatamente. Ela andava e ali, isto foi na parte da manhã, e eu disse para ela, vá para casa e observa. Nós não queremos testemunhos mentirosos. À noite, ela chegou no culto e deu testemunho, falou, pastor, não sinto mais dores, estou curada para a glória de Jesus. Por que que isso é possível? Porque Jesus está vivo. Ele morreu em nosso lugar, mas ele agora está vivo, salvando e libertando os pecadores. Jesus morreu, ressuscitou, mas ele voltará. O sinal dos lençóis é verdadeiro. Jesus voltará em breve. Prepara-te para encontrar-se com ele. Em breve as trombetas tocarão. Subiremos ao encontro dele nos ares, porque Jesus está vivo. A ressurreição de Jesus é a maior esperança da igreja. A maior doutrina do cristianismo é a ressurreição de Jesus. Não existe cristianismo sem ressurreição de Jesus. O cristianismo só existe por causa da ressurreição de Jesus. Tudo que o inimigo quer é colocar dúvida na ressurreição de Jesus. Jesus, ele está vivo, salvando, operando, libertando, manifestando, falando. E nós, os seus servos, estamos pregando o seu evangelho, pregando a sua morte, porque ele morreu para salvar a humanidade inteira. Portanto, todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. Se você ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, aceite. E você que aceitou, espera o sinal do lenço dobrado, ele vai voltar. E ele vai nos levar para as mansões celestiais. Não deixe a luta, não deixe os problemas, não deixe a doença, não deixe nada te fazer parar. Ele voltará em breve. Que Deus nos abençoe. E até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus!